Bom dia, alunos do 9º ano. Vamos lá para o nosso próximo assunto. Ele está no livro na página 246. Então, estudando os vegetais. Tem um assunto que está no nosso livro, mas ele quem vai dar, como eu já tinha falado para vocês, é a professora de Química, certo? Então, modelo atômico aí, professor de Química, ele vai trabalhar com vocês. Então, nós vamos para o estudo dos vegetais. Estudando os vegetais, página 247, 46, 47. Então, os vegetais. Como nós sabemos, os vegetais, eles são seres pluricelulares. Então, eles são seres que têm várias células, não são seres unicelulares. Certo? Eles são seres autotróficos. O que significa isso? Autotrófico, que realiza fotossíntese, que produz seu próprio alimento. Certo? Então, os seres autotróficos são seres que realizam a fotossíntese e adquirem seu próprio alimento. Eles se reproduzem sexuadamente ou assexuadamente. Então, tem vegetais que vai se reproduzir assexuadamente, certo? Por exemplo, por brotamento. Você não precisa cruzar uma planta com a outra, mas simplesmente ela brota daquela própria planta mãe um novo ser, como por exemplo as bananeiras, certo? E sexuada é quando há um cruzamento entre um vegetal e o outro, a junção de um gameta masculino com feminino. Alternância de geração, ela pode ter uma fase de vida no qual tem gameta e outra no qual tem os esporos. Nós temos aqui uma célula vegetal. A célula vegetal, claro, ela se difere de uma célula animal. Ela possui aqui uma parede celular, que é mais rígida, certo? E que serve para selecionar, claro, que entre o que sai dessa célula. Ela possui partículas que são chamadas de cloroplastos. Esses cloroplastos é onde ocorre toda essa organela, ela é responsável por realizar a fotossíntese, certo? É nela que a luz adentra, ela vai estar aberta, vai filtrar essa luz e vai realizar a fotossíntese. Nós temos o vacúolo central, que é responsável por armazenar toda a substância, principalmente o amido, e a parede celular confere proteção à célula, como eu já falei. Então, um vegetal, ele é composto por várias partes. A primeira parte que a gente vai trabalhar sobre ele é a raiz. Ela geralmente é subterrânea, nem sempre, vocês vão ver que tem raízes aéreas, mas geralmente o mais comum é ela ser subterrânea, então ela se enterra na terra justamente para filtrar, para retirar da terra os nutrientes que ela necessita. Ela é aclorofilada. O que significa isso? Ela não possui clorofila, então às vezes você pega uma raiz e você percebe que ela não tem cor, que ela é esbranquiçada. Então, apesar de fazer parte de um vegetal, ela não possui a parte verde, que é responsável por fazer a fotossíntese. Ela é responsável pela fixação da planta no solo, ela absorve a água e os sais minerais do solo e ela conduz a seiva bruta para o caule. Ela armazena a substância de reserva. Então, algumas raízes, como a gente vai ver mais para frente, ela é responsável por armazenar o amido, os nutrientes que se servem para a planta crescer, para continuar a vida daquele ser. Tipos de raízes. Nós temos raízes subterrâneas. Aqui nós temos uma aquissal e pivonte. Você pode ver que nela você consegue distinguir a raiz principal e as raízes adjacentes. Então tem uma raiz que vai ser maior, que você pode observar com mais clareza, e outras que são menores. Já em uma fasciculada ou cabeleira, não existe uma raiz principal. Você vê mais ou menos todas as raízes do mesmo tamanho.
certo? Essa daqui é uma dicotiledônea, ou seja, é uma semente geralmente que tem duas partes, por exemplo, o feijão é uma dicotiledônea, certo? Já uma planta monocotiledônea, na qual a raiz não tem aquelas duas bandinhas como o arroz, por exemplo, você vai ver um tipo de raiz dessa. Já temos as raízes tuberosas, mandioca, cenoura, batata doce, que é justamente essa que eu falei que ela é responsável por juntar uma quantidade de carboidrato, de amido, e aí ela geralmente serve para o nosso consumo. Então aqui você não vai consumir uma raiz dessa porque ela não guardou uma energia, uma fonte de energia. Já nessa raiz, todos os nutrientes principais que ela retirou, ela guardou uma reserva nessa raiz, e aí serve para a nossa alimentação. Temos também tabulares, que são essas aqui que ficam mais afloradas no solo, certo? Elas são bem robustas, elas geralmente são responsáveis por segurar os grandes portes das árvores. Tem uma grampiforme, certo? Que ela está mais na superfície do solo. Uma cintura, ela faz tipo como se fosse uma amarração para poder aguentar a planta. Ela pode ficar no solo ou até em cima de outra árvore, como é o exemplo das orquídeas. Nós temos também as raízes respiratórias ou pneumatóforos, que são responsáveis pela respiração da planta. Ela ajuda na respiração da planta. São as raízes do manguezal, por exemplo. Às vezes você vai no manguezal e você vê algumas raízes saindo de dentro da lama. O manguezal, como a gente já sabe, é uma região rica em matéria orgânica, mas pobre em oxigênio. Então as raízes só que adentram o solo, ela não é suficiente para a retirada do oxigênio. Então existem algumas raízes que elas ficam para fora para retirar esse oxigênio do ar. Nós temos também as sugadoras, que é a erva de passarinho. Então essa aqui é como se fosse uma praga, certo? Ela vai se enraizar no caule de outra árvore, de outra planta, de outro vegetal, e aí ela vai tirar os nutrientes que ela necessita. Em vez de ela tirar do solo, dela estar fixa no solo e retirando os nutrientes dali, ela vai se fixar em um outro vegetal e retirar os nutrientes de que necessita daquele outro vegetal. As folhas. As folhas também são partes do vegetal, é onde ocorre a transpiração e a respiração. Então é onde ela realiza as fotossíntese, a folha verde, certo? Ela absorve os gases e a luz solar para a realização da fotossíntese. Nem todas as plantas possuem. Nos cactos são modificados em espinhos, por exemplo, certo? Mas, professora, então nos vegetais que não tem folha, eles não realizam fotossíntese? Claro que não, porque a fotossíntese é realizada pelas partes verdes das plantas, certo? Então tem alguns que vão ter só caule, como os cactos. Então geralmente nos cactáceos, palmas e etc, ele realiza a fotossíntese pelo caule. O caule, ele é responsável por sustentar as folhas, as flores, os ramos e os frutos. Então é o que sustenta o vegetal. E ele é responsável também por mandar os minerais, conduzir, né, os minerais, a água da parte das raízes até as outras partes das plantas. Nós temos tipos de caule. Nós temos o caule aéreo, que é aquele caule de uma árvore de grande porte, certo? Em que ele vai subindo em direção à luz durante metros e metros. Nós temos aquele haste, que ele segura as suas partes dos vegetais, mas ele é mais molinho, certo? É geralmente daqueles arbustos ou plantas menores. Nós temos o estipe, que ele não tem uma certa ramificação, como aqui tem. Geralmente o de palmeira, ele se segue durante metros.
Nós temos o colmo, que é o do bambu, ele vai se formando em gomos. Nós temos o trepador, que é mais ou menos aquele que a gente viu da raiz lá. Nós temos raízes que elas vão se fixar em outros vegetais. E nós temos também alguns caules que eles vão se fixar em outros vegetais. Então eles vão se ramificando por qualquer superfície, seja ela parede ou outro vegetal. Nós temos os rastejantes, a abóbora, a melancia, o maxixe. Eles vão se ramificando ali no solo. Nós temos o cacto, certo? Geralmente eles são de reservas, esses daqui todos. São o cacto, o rizoma, que é o de grama, o paineira ou barriguda. Olha a reserva que tem dentro desses caule. Ou os tubérculos. Então, alguns vegetais, eles vão ter raiz, que vai ser de reserva, como a gente viu da cenoura. Já outros são caule. Então a batata não é uma raiz, é um caule onde se reserva todo o amido. As folhas. Nós temos folhas completas, que elas são formadas pela bainha, que é a parte que se fixa no caule, pelo estípulas, pecíolo, certo? Que é aquela parte mais próxima aqui já da própria folhinha. O limbo, que é a parte mesmo do desenho da folha. E temos aquelas que são sésseis, que são mais fixas, certo? Que não há um certo movimento e ela é mais grudada e até o formato dela é diferente, não é aquela mais aberta que está presente no... Na verdade, nós temos vários tipos de folha. Nós podemos perceber que uma folha, por exemplo, de uma bananeira é diferente totalmente de uma folha de mangueira. E isso se difere também na sua composição, no formato, em diferentes coisas. Porque, às vezes, uma folha, por exemplo, de Mata Atlântica, ela vai ser totalmente diferente de uma folha de caatinga, certo? Porque uma folha de Mata Atlântica você tem bastante umidade, você não tem tanta exposição ao solo, então a composição dela é uma. Já de caatinga é totalmente diferente, é uma folha que vai ficar exposta ao sol diariamente, que vai ter uma queda de temperatura durante a noite, então a composição, o formato, tudo dela se difere, mas isso aí vocês têm que aprofundar mais no assunto. Todo vegetal, toda a parte verde do vegetal, ele é responsável por realizar a fotossíntese. Como eu já falei, os vegetais são seres autotróficos, no qual ele necessita retirar o seu alimento através da realização da fotossíntese. Então, ela, através da luz, do gás carbônico, que vocês sabem que é um ciclo na natureza, os animais, nós respiramos o gás oxigênio, utilizamos o gás oxigênio e liberamos o gás carbônico. Já os vegetais, eles fazem diferente, eles absorvem esse gás carbônico e liberam o oxigênio. E junto com a glicose que ele retira e da água, ele consegue liberar esse gás oxigênio. Então, aqui é a anatomia, fisiologia e nutrição de um vegetal. É mais ou menos um gráfico, certo? Uma imagem que resume toda a fisiologia de um vegetal. Então, através das suas folhas ou partes verdes, ela absorve o gás carbônico e libera o oxigênio, claro, lembrando, na presença de luz, é necessário a luz. Então, se a gente for fazer uma experiência hoje e colocar um vegetal dentro de uma caixa de sapato, certo? E tampar ele, mesmo que a gente abra todo dia, bota um pouco de água, o crescimento dele vai ser totalmente diferente do mesmo vegetal que você plantar, cultivar fora daquela caixa de sapato, porque ele necessita da luz para a realização da fotossíntese. Tem uma pequena parte que acontece no escuro, mas que não dá energia suficiente para o seu crescimento, certo? Então, através de suas raízes, ele vai tirar os nutrientes, os micronutrientes, que são cloro, cobre, boro, manganês, ferro,
e etc. Ele vai tirar também os macronutrientes, certo? Nós vamos chamar de seiva bruta aqueles nutrientes que vão das raízes para as partes do vegetal, para as folhas, para o fruto, para a flor. E nós vamos chamar de seiva elaborada os nutrientes, as partes, as substâncias que vêm realizada da fotossíntese para o resto das plantas. Então nós temos seiva bruta, vai das raízes para o resto da planta, e seiva elaborada vem da fotossíntese para o resto da planta, certo? Para isso, nós temos dois diferentes canais. Nós temos o xilema e o floema, certo? Para nossa alimentação, a gente se alimenta e o nosso, vamos dizer, o açúcar que a gente precisou, um fósforo, um manganês, um nitrogênio que a gente necessita da nossa alimentação, ele não vai sólido, a partícula dele não vai lá, não tem perna para sair andando pelos nossos vasos. Nós precisamos de um sistema vascular que leva esses nutrientes para todo o nosso corpo. Então, lá a sua unha do pé precisa de um nutriente para ela crescer, certo? Então, esse nutriente precisa ser mandado para ela. Para isso, existe o sangue que está presente nas nossas veias e que circula todo o nosso corpo. No vegetal é mais ou menos assim. Nós temos um sistema de vascularização. Ele é chamado de xilema e floema. O xilema é onde sobe a seiva bruta. Então a seiva bruta, que é retirada, os nutrientes que são retirados do solo através das raízes, pelas raízes, elas são mandadas para o resto da planta pelo xilema. Já o floema é responsável por mandar o resultado da fotossíntese para o resto da parte das plantas, certo? Então estude bastante xilema e floema, questão de prova com certeza. Então, galera, continue em casa e bom estudo!